Eu vou tratar de um assunto hoje aqui que eu acho que todo mundo sofre do mesmo mal. E por isso que é mais fácil falar de uma coisa que afeta todo mundo. De alguma forma, todo mundo é afetado por uma coisa chamada medo. Há alguém aqui que não tenha medo de qualquer coisa? Tem alguém? Todo mundo tem medo de alguma coisa, não tem? Todo mundo tem medo de alguma coisa. Por que será que esta palavrinha medo incomoda tanta gente? Quer dizer, todo mundo. Que é difícil, as pessoas dizem, não tenho medo disso, não tenho medo disso, não tenho... Ah, não, mas disso eu tenho medo, né? Eu, por exemplo, tenho N medos. Tenho medos. É comum, por exemplo, o pregador vir ao púlpito e com um certo medo de como a plateia vai reagir. E quem é pregador sabe disso. O medo afeta a humanidade desde que o mundo se conhece por mundo. No Éden o pastor era Deus e 100% da igreja apostatou. Você acha que sou eu que vou conseguir consertar a igreja de Deus? Lembra quantos membros tinham no Éden? Hein? Não era a igreja do Éden? E o que aconteceu com os dois? Pecaram. Só Eva? Hein? Só Eva pecou? Não. Adão também pecou. Quantos membros da igreja apostataram? 2. Mas em pontos percentuais, 100% da igreja apostatou. E não era Deus o pastor? Deus vinha visitar os membros todo dia. Deus era o pastor constante. Todo santo dia Deus estava ali no virar da tarde. A Bíblia diz, no virar do dia, não é no fim da tarde. Deus vinha visitar os seus filhos. Olha que bênção. Você tem ideia do que é ter a presença de Deus em sua vida todo santo dia? Você faz suas atividades, amanhece, almoça, aí quando chega no final da tarde você abre sua porta e de repente vem Deus e ceia com você. Você tem essa, você não faz ideia, eu não faço ideia, nós não temos ideia do que era essa convivência da igreja do Éden com o Criador. Mas um dia Deus foi visitar como todos os dias. Imagine, de um dia para o outro a coisa mudou. Deus esteve lá no final da tarde de ontem, e quando foi hoje à tarde, foi visitar os seus filhos e de repente chegou e viu o Éden aparentemente vazio. E Deus deu um giro pelo jardim, olhou uma árvore, olhou outra, e de repente olhou lá e disse: Adão, onde você está? Deus sentiu falta de alguma coisa. Deus tem alguma coisa errada. Deus sabia de tudo, claro, né? Mas vamos expor numa linguagem como se Deus fosse um de nós que estava ali procurando alguém. Onde você está? E Adão disse: Senhor, ouvi a tua voz. E por que ele se escondeu? Por quê? Eu não entendi. Medo. Foi isso que eu ouvi? Pois é isso mesmo. Meu irmão, Deus tinha acabado de criar o homem santo, perfeito, saído das mãos do Criador. A perfeição do universo. Tudo que Deus tinha de ideia aplicou ali, naquele boneco de barro perfeito. Eu estive em Indaiatuba, num shoppingzinho lá, bem pequeno, e me chamou a atenção uma coisa curiosa. Uma artista plástica tinha uma exposição ali de bebês feito de látex. Vocês já viram que tem uns bonecos que parecem real? E ele passa uma ideia, de longe você pensa que é um bebê de verdade do colo da mãe, né? Ou de quem está com ele. Muito real. Aí você olha, mexe, só falta falar. Sabe? Você manda a foto do seu bebê
E essa artista plástica molda com os moldes do seu filhinho, o seu bebê, perfeito. Ao invés de guardar uma fotografia, você guarda uma réplica do que é o seu bebê, enquanto ele é bebê. Claro, né? Aquela ideia da lembrança do bebê, não é? Mãe enche de foto, não é? E guarda, e faz álbuns, e coleciona, não é? Nós temos essa mania de fazer isso com os nossos filhos. Pois bem, mas Adão saiu ali perfeito, e ele era o boneco perfeito, porque falava, né? Deus fez o boneco, estava lindo, perfeito, mas depois, diz a Bíblia, Deus soprou nas narinas de Adão o sopro de vida, o fôlego de vida. E Adão tornou-se alma vivente. Agora Adão tinha o barro, né, o fruto da terra, né, a composição da terra, mas ele tinha algo de divindade, que era a vida que circulava pelo seu corpo. Como, pois, um sujeito desse porte iria de repente amedrontar-se com a voz de Deus? A voz que antes era aprazível para Adão, a voz que circulava no jardim, que Adão estava todo dia ansioso para receber, agora lhe causava o que em Adão? Medo. Por que será que Adão teve medo? Aí começaram as perguntas, não é? Quando você está com medo, o que acontece? As pessoas costumam ter reações diferentes diante do medo. Que tipo de medo você tem? Agora, vou apontar agora. Coisa que você mais tem medo? Hã? A morte? Eu tinha entendido amor, né? Mas é a morte. Tem uma sílaba a mais. É a morte. Alguém aqui não tem medo da morte? Morte é um negócio que assusta, não é? É. Então, tem um que não tem. Eu tenho dito ultimamente que não tenho mais, né? Mas a vida inteira a morte me perturbou. Eu sonhava que ia morrer, alguma coisa acontecia que parecia que ia morrer, escapei de alguns acidentes, e isso vai deixando você aparentemente traumatizado. Apesar de alguns incidentes fortalecer a nossa fé em Deus, você visualizar que na verdade você estava em perigo, poderia ter morrido e Deus te livrou, e isso na mente vai criando um outro trauma, que é o medo da morte, vai aumentando o medo da morte. Outros têm medo até de ser feliz, sabia? Tem gente que tem medo de amar, tem gente que tem medo de não amar, tem gente que tem medo do medo, medo de ter medo. Que tipo de medo que você tem? Pode citar um ou não pode? É segredo. Não dá nem para citar o tanto de medo. Agora eu vou lhe dizer o que o medo causa. Não adianta falar de medo, tipo, cada um tem um tipo de medo aqui. Medo da morte, medo de ser feliz, medo de não ser feliz, medo de amar, medo de não amar, medo do patrão, do chefe novo que trocou. Toda situação aparentemente constrangedora nos deixa num estado de medo. Para Adão aquela situação era nova, era desconhecida. Como é que Deus vai reagir comigo agora que eu caí? Irmãos, não é assim quando nós cometemos algum erro, que nós mesmos temos consciência de que erramos ou pecamos perante Deus ou perante nosso irmão, falamos mal do nosso irmão, agredimos o nosso irmão com palavras, fofocamos, não é? Aí fica aquela sensação, você encontra o irmão, oi irmão, tudo bem? Passa de longe com medo que o irmão, que alguém, né, que você contou alguma coisa do irmão, tenha ido e contado para o irmão, e de repente agora o irmão vai lhe ver o primeiro impacto que você tem depois de uma fofoca que você faz, essa sensação de medo. A pessoa, será que a pessoa já sabe, descobriu, não descobriu, eu estou bem com ela, não estou? Sempre o medo do desconhecido nos afeta. Qualquer medo simples, besta, medo que mais parece idiota.
fechou a porta. E caiu, o elevador não caiu. Por que a pessoa fica desesperada? Entra em pânico, começa a bater em tudo e gritar. A claustrofobia é uma crise terrível. Se você trancar a pessoa claustrofóbica, ela entra em parafuso. Ela é capaz de sair pelo teto, de criar a pena e voar. Dado o medo que a pessoa tem. De ficar trancado, um negócio ali, só fechou a porta. Só esperar 10 minutos ali que alguém aperta o botão de emergência, o porteiro vai lá e tem uma chave especial que você abre o elevador por fora e tira a pessoa. Mas e a pessoa raciocinar nisso? Porque a claustrofobia zero, sério, o sujeito entra em pânico. Adão teve medo. Abraão teve medo, mentiu porque teve medo. Disse que Sara era irmã dele. Lembra? Aí Deus teve que se revelar ao faraó, dizendo que não tome essa mulher, porque é mulher do meu servo. Aí o faraó chamou ele lá e disse: por que você mentiu para mim? Porque eu tive medo. Eu achei que você ia me matar para ficar com ela. Lembra? Conhecem a história de Abraão? O pai da fé teve medo. Ora, mas a fé não deveria eliminar o medo? Meu irmão, para resumir, Deus sabia que nós íamos ter medo. Não importa se você tem medo de aranha, medo de perder o emprego, medo de ser assaltado, medo de ser encurralado, medo de alguém que tem medo, medo do medo da má sorte, medo da morte. Não importa. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo agora, em São João, capítulo 14. E eu vou ler com você para encerrar. O verso mais conhecido da Bíblia. Aqui está a maior promessa de Deus para você. Sabe por quê? Porque não importa o medo que você tem. Não importa o tipo de medo que você tem. O tipo de medo é só um detalhe. O Deus que tira o medo, que perdoa o pecado e elimina o medo, é esse Deus que desceu em carne e deixou essa carta escrita para você. São João 14, os versos 1 a 3. Qual que é o tema principal aqui? Ele diz: não se turbe o vosso coração. O verbo turbar aqui quer dizer não tenha medo, não se assuste. Agora, Cristo estava ali ascendendo aos céus, não é? Qual era o medo então que os discípulos estavam? Para Cristo dizer não tenha medo, é porque eles ficaram com medo. Mas qual era o medo agora? Ora, Cristo tinha andado 40 dias com eles, tinha refrescado a memória deles, tinham tornado-os felizes de novo, já tinha perdoado a Pedro, não é? Pedro era o mais temeroso, não é? Porque negou Jesus. Mas a Bíblia diz que todos negaram Jesus. Mas Cristo veio, se dirigiu a Pedro, aliviou o medo de Pedro. E agora, na hora de ir embora, 40 dias de felicidade, e de repente os discípulos estavam todos com medo de novo. Aí Cristo, por que será que se bate tanto nessa tecla do medo? Por que a Bíblia de canto a canto registra esse medo em todos os grandes homens da humanidade? Por que será? Pois bem, a boa notícia é que ele disse: eu vou voltar para continuar essa felicidade que eu quero deixar para vocês. Por isso não se assuste, não fique com medo, porque eu vou, mas eu volto. Isso me dá a entender que o medo deles era que Cristo fosse e não voltasse. O medo deles era aquela sensação de perda. O mestre vai embora, nós vamos ficar sozinhos. Aí, para aliviar o medo, o que ele disse? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Acredite no que eu estou dizendo, não tenha medo. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não ia dizer para você, pois eu vou apenas preparar um lugar. E quando ele estiver pronto, quando tiver tudo pronto, eu vou voltar e vou buscar você de novo. Então não se assuste.
atemorize, não tenha medo. João, que era o apóstolo dessa linguagem amorosa, em outro verso diz assim: por isso não se atemorize o vosso coração. O temor, o medo, fobia, como você queira chamar, como a medicina chame ou como alguém queira considerar, não importa. Deus está apenas para aliviar nossos medos, porque ninguém vai entrar com medo no céu. Você acha que no céu vai ter medo? Você acha que na nova terra vai ter medo? Não pode. Nós vamos voltar a ser. Deus quer nos levar de volta ao estado da criação. Lembra que a Bíblia diz que Deus vai fazer nova todas as coisas, não é assim? Deus, eis que faço nova todas as coisas, inclusive nós. Paulo diz que nós vamos ser renovados. Os que forem ressuscitados vão ressuscitar em corpo incorruptível. O medo é parte da corrupção. Lembram? Adão sentiu medo depois do pecado. Antes Adão não tinha medo. Mas em seguida ao pecado, o medo se manifestou pela primeira vez já no Éden, na pessoa do primeiro filho de Deus, do primeiro fruto da terra dado à humanidade. Disse-lhe Tomé, o versículo 5 aí diz assim: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Olha o medo aí. Você vai embora, nós não sabemos por onde você vai. E como é que eu chego lá? Se eu quiser ver você, Senhor, como é que eu vou ver? Como é que eu chego lá onde você está? Aí Cristo diz assim: vós sabeis o caminho. E aí vem aquela frase linda: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, Cristo disse, ninguém vai ao Pai senão por intermédio dele. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu tenho ficado triste com uma série de igrejas oferecendo o caminho do dinheiro, o caminho do alívio, o caminho do conforto, o caminho da bênção, o caminho da prosperidade, o caminho disso, o caminho daquilo. Mas Jesus é o último que eles oferecem. Jesus vai ser o resultado da bênção, e não é. A Bíblia diz que a bênção é o contrário. A bênção é o resultado de você ter Jesus na sua vida. Por isso, não sejamos medrosos. Não se turbe o vosso coração. Não se turbe o nosso coração. Sejamos felizes. É isso que a psicologia faz. E Deus tem um livro chamado Jesus, o maior psicólogo do mundo. E ele usa exatamente esses versos. Sabe? Quem já leu sabe. Gente, como é maravilhoso olhar o que Jesus falava para levantar as pessoas. A pessoa estava lá endemoniada, massacrada, abandonada pela sociedade. Aí Jesus não dizia: realmente você tem um problema, eu vou ter que tratar. Ele dizia: sai, demônio, nunca mais volte para essa pessoa. Ou então ele dizia: seja feito o que você quer. O que você quer? Senhor, que eu veja. Então, que você veja. Agora o outro não, estava lá na beira do poço, lá, lembra da água que era agitada? O outro estava lá, paralítico. Aí Jesus disse assim: o que você quer que eu faça? Aí disse: Senhor, sabe, há 20 anos eu venho a esse poço, alguém me traz, mas sempre alguém entra primeiro. Jesus, não é isso que eu estou perguntando para você, criatura. Estou perguntando o que você quer que eu faça. Às vezes Deus fala e nós não entendemos. É só essa a dificuldade. Não é Deus nos entender. A dificuldade é nós entendermos a Deus. Que Deus nos abençoe e nos faça felizes, adoradores felizes. E que assim possamos divulgar isso, essa felicidade. Mais do que a doutrina. A felicidade é a doutrina que atrai as pessoas para a igreja de Deus. Seja feliz. Amém? Que Deus nos abençoe.